Bom dia, pessoal do sétimo ano. Aliás, perdão, do oitavo ano. Como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ter então aula num novo capítulo, capítulo 6, Globalização, página 76. Para falar um pouco, de globalização, esse foi um termo, que invadiu aí o mundo a partir de 1970, como resultado aí de uma revolução econômica, científica, de costumes, que nunca houve na história aí da humanidade, um período assim de inovações técnicas e mudanças no estilo de vida tão abrangente. Também a circulação mundial, de bens e serviços tornou-se mais ampla. Pessoas de diferentes distâncias, de diferentes regiões, adotando aí estilos de vidas iguais, vestindo roupas de mesma marca. Perdão, só um minutinho. Pronto, continuando. Vestindo então roupas de mesma marca, tomando refrigerante da mesma marca, celular, sapato, assistindo as mesmas coisas, né? Através de Netflix e outros aplicativos aí. Enfim. Mas a pergunta é, professora, o que é globalização? Então, globalização é um novo e mais avançado estágio de dependência entre todos os povos e economias da superfície terrestre. Ele se tornou popular aí após a crise, do mundo socialista em 1989 a 1991, que resultou aí no fim do mundo bipolar, que a gente já estudou bem, né? Capitalismo versus socialismo. E como já estudamos, a gente entende bem o que foi esse embate. A partir daí, por ter deixado de existir o polo socialista e ter ficado só o capitalista, praticamente todos os estados passaram a se integrar, no mercado capitalista internacional, ocorrendo aí uma grande abertura das economias nacionais para as redes de computadores, para o sistema financeiro internacional, os investimentos entre os países. Houve também um enorme desenvolvimento nos meios de transporte, de comunicação, nas viagens, no turismo internacional, nas trocas comerciais entre os países, certo? Então, essa maior integração mundial, ela teve um reflexo direto na cultura dos povos. Todo o planeta, ele se tornou aí aparentemente, isso mesmo, ele se tornou aparentemente menor, com quase todos os seus habitantes se identificando, ao assistirem programas semelhantes na TV, navegar na internet, acompanhar as notícias em tempo real. E por essa razão é comum a gente ouvir a expressão, de que a Terra se tornou então uma aldeia global. Quais são então, professora, os objetivos da globalização? A globalização, ela objetiva aí o aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política, com barateamento nos meios de transporte e comunicação entre os países. É um fenômeno aí ligado à necessidade do sistema capitalista de formar uma interdependência que permita maiores mercados para os países centrais, que são os desenvolvidos, cujo mercado interno já estavam paralisados, isto é, que não progrediam. Observe essa imagem, minha gente, que eu trago para vocês aí. Essa imagem representa o muro, que foi prometido aí pelo Donald Trump, para construir, para separar a fronteira dos Estados Unidos com o México. É por onde entra, muitos imigrantes ilegais. E veja aí no muro
que separa, né? Então, vamos dizer assim, os ricos dos pobres, né? Tem uma janelinha ali, né? Um fast food do McDonald's. Então, é como se fosse uma sátira também, né? Eles não querem que esses povos, esses imigrantes, entrem no país deles, mantenham a distância, tem lá na placa, né? Mas eles querem vender, né, os seus produtos. Eles querem trazer para os países mais pobres essas multinacionais, essas transnacionais, que o lucro maior depois vai retornar lá, né, para o país deles. Então, apesar, né, de diferentes sociedades e territórios, apesar de ser diferentes, tudo isso aí, tem uma tendência aí, né, a igualar os seus costumes culturais e de consumo, tendo por base quase sempre um padrão ocidental, né, devido à liderança aí dos Estados Unidos. Porém, é necessário ressaltar que a globalização ela é seletiva. Ela beneficia somente alguns lugares, né? E determinadas sociedades ou grupos sociais. Ela não beneficia a todos de igual modo, certo? Então, o padrão de vida, né, dos Estados Unidos, que a gente chama de ocidentalização, ele está presente em todas as partes do mundo, certo? Muita gente aqui consome produtos que são influenciados, né, de forma direta ou indireta por essas grandes potências. Porém, a gente não, economicamente, não se iguala a eles. Então, por isso que a globalização ela é seletiva. Ela só vai beneficiar alguns, não vai beneficiar a todos de modo igual. Eu não coloquei, não foi, gente, a imagem para vocês verem. Eu estava observando aqui no computador para ficar maior para mim e eu terminei não passando o slide. Deixa eu repetir então aí a charge que eu expliquei. Então veja aí, ó, o muro construído. Aliás, o muro que é uma promessa, né, de campanha do Donald Trump, né, para separar o México dos Estados Unidos, para evitar a entrada de imigrantes, né, ilegais. Tem lá escrito no muro, mantenha lá a distância. Mas lá no muro tem uma aberturinha, né, para um fast food aí do McDonald's. Então, o camarada ele não pode entrar lá, mas ele pode comprar os produtos, né, que vende lá, né? O McDonald's e outras coisas que acabam adentrando, certo? Vamos lá. Uma economia globalizada. O mundo atual passou a ter um sistema econômico global ou uma economia globalizada, em que as atividades e os mercados ultrapassam as fronteiras dos estados e se espalham pelo planeta, possibilitado pelo avanço de novas tecnologias. Então, a gente tem aí os exemplos, né, dessas novas tecnologias que vão avançando, que são as tecnologias de informação. Elas aí permitem, né, conectar diferentes lugares de forma rápida, eficiente e econômica, e assim proporcionar a produção e o consumo em escala planetária. Então, hoje você tem o mundo nas suas mãos, né, através do seu smartphone. Pode comprar produtos de qualquer parte do mundo, se comunicar com pessoas de qualquer parte do mundo, fazer transações financeiras sem precisar sair de casa e outros benefícios mais, né, que essa tecnologia traz. Fora o smartphone, também tem outras ferramentas, né, o próprio notebook, tablet, enfim, muitas tecnologias. Também os avanços tecnológicos nos meios de transporte, que favorecem aí uma maior velocidade e um menor custo de deslocamento de bens e de pessoas. O avião, né, que facilitou a vida de muita gente, né, tornou a viagem mais curta, talvez até mais barata também, porque não vai se gastar, né, com mantimentos e com outras coisas que seriam necessárias para uma viagem mais longa. Tem aí o trem-bala,
né? Que é uma grande tecnologia também. E também temos as tecnologias de produção. Por exemplo, robôs, máquinas computadorizadas, que vão tornar possível aí produzir bens com características similares em diferentes pontos da Terra, com os quais são facilitados os seus intercâmbios. Então, as empresas elas podem produzir o produto delas em qualquer parte do mundo com um padrão de qualidade, como se estivesse sendo produzido lá no seu próprio território, certo? A partir da robótica, desses robôs, da tecnologia que vai manter essa qualidade, esse padrão. As montadoras de carro, aquelas que produzem eletrodomésticos, aquelas também que produzem até mesmo vestuário, né, os calçados. Também é utilizado tecnologia para se manter o mesmo padrão, a mesma qualidade, independente de onde for produzido esse produto, certo? Aí a gente também tem, gente, outra coisa interessante aí para se analisar, que é a questão do desemprego estrutural. Então, aí, apesar, né, dos benefícios decorridos do avanço tecnológico, por outro lado, a modernização das estruturas produtivas e do trabalho, ocorrida por meio da mecanização e da autoformação dos processos produtivos, tem resultado no desemprego estrutural, certo? E o que é que vem a ser o desemprego estrutural? É justamente a utilização, né, de máquinas, de robôs, dessa tecnologia que vai substituir a mão de obra humana. Olha lá, uma indústria, né, no século XIX, por exemplo, uma montadora, as pessoas fazendo ali o processo manual, né, de cada parte da peça, numa esteira mecânica. Então, a peça vinha passando nessa esteira mecânica que se movia, certo? Com uma determinada velocidade ali, que desse tempo daquele operador fazer o seu trabalho, e cada um ia fazendo uma etapa ali daquela produção. Então, era necessário, ó, veja quantas pessoas na linha de produção. Várias pessoas, né, para fazer uma peça só. Mas com o emprego da tecnologia, da robótica, cadê as pessoas, né? Então, a robótica ela vai trazer a qualidade, ela vai trazer a rapidez, ela vai manter o padrão de qualidade, mas ela vai trazer desemprego estrutural também. Porque para operar esse robô aí, essas máquinas, só precisa de uma pessoa ou uma equipe pequena. Não precisa de tantas pessoas, certo? E aí esse é o problema aí do desemprego estrutural. As empresas multinacionais e o seu papel globalizante. As empresas multinacionais, elas desempenham um papel central na organização da economia globalizada. Essas grandes empresas, elas desenvolvem atividades em escala mundial em busca da obtenção de maiores benefícios. Aí vocês têm aí, né, vários slogans de multinacionais. Nike, que vocês conhecem, Ford, Sony, Adidas, Windows, Samsung, Bic, Coca-Cola, Danone, Nokia, os postos Texaco, né? É uma Chips, Fujifilm, Kraft, Gillette, Carrefour, são todas aí multinacionais. Elas objetivam realizar suas produções ou atividades, né, em diferentes países ou regiões, onde é mais vantajoso, é mais atrativo, né, para elas, e depois elas vendem esses produtos por todo o planeta. Então, vamos lá para um exemplo aqui pertinho da gente. A montadora Jeep, que fica lá em Goiânia.
Para uma empresa desse porte, né, que é uma transnacional, se instalar aqui em Pernambuco, a motivação dessa empresa, minha gente, é econômica, pura e simplesmente econômica, certo? Aqui ela vai encontrar incentivo fiscal da parte do governo, ela vai encontrar mão de obra barata, certo? Ela vai encontrar outros fatores que vão favorecer para que esse produto final dela saia mais barato, para que ela tenha o maior lucro sobre esse produto. Olha o parque industrial aí da Jeep, lá em Goiânia. Parece uma cidade, minha gente. Cada partezinha aí é uma empresa diferente que monta uma parte diferente desse carro, para depois chegar na Jeep, né, que fica na frente, nesse parque industrial, que vai pegar as partes desse carro que foi produzida nesses outros galpões aí e montar finalmente o carro, certo? Então o preço final do produto fica bem mais barato. E a mão de obra nossa aqui é bem mais barata, porque a gente não é uma mão de obra tão especializada quanto se encontraria em países europeus, em que os salários teriam que ser bem mais altos. Vocês estão entendendo? E aí essa montadora aí, ela vai criar suas filiais em vários países que seja interessante para ela, em que a produção daquele carro ali traga mais lucro para ela, certo? E os lucros depois vão todos para a matriz, né? Onde fica a sede dessa fábrica, da Jeep. Ok? Bom, nós vamos ficar até esse tópico. Na próxima aula a gente vai estudar aí o comércio internacional, o aumento dos fluxos. Vamos estudar também globalizando hábitos e costumes, o mundo atual e o meio ambiente, espaço globalizado e a globalização é questionada. Então, a gente vai continuar na próxima aula e terminar esse capítulo, ok? Se surgir alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa chamou a atenção, mas você não entendeu direito, você pode mandar para mim uma perguntinha lá no privado ou no grupo mesmo do 8º ano, que eu vou ter satisfação em responder você, tá certo? O que eu quero é que vocês assistam o vídeo, porque eu estou vendo que as visualizações dos vídeos no 8º ano estão sendo muito pequenas, né? A gente tem um número maior de alunos, mas as pessoas que estão se interessando em assistir o vídeo é muito pequeno. Então, vamos mudar isso aí, tá bom, pessoal? Vamos colaborar. E se dediquem aí à produção dos trabalhos. Então, eu não vou passar atividade hoje, tá bom? Vocês continuam aí na produção dos trabalhos. Caprichem, né? Isso vai ser importante para a nota da segunda unidade. E, enfim, é isso aí. Tenham um bom dia. Deus abençoe vocês, guarde vocês, livre do mal e vai dar tudo certo. Brevemente, a gente está de volta na nossa aula, na escola, né? Presencial. Aí vai voltar de novo lá a, a nossa rotina, né? Tem as promessas aí que alguns alunos já fizeram, né, Yasha? De ser mais comportado, de conversar menos, de perturbar menos, de fazer mais a tarefa, de colaborar. Glória a Deus que eu dei um print na tela, né? Para guardar no meu celular, para toda vez que se esquecer, eu lembrar, eu mostrar para você lá as promessas feitas. Eu espero outras promessas, né? Vamos lá, Everton Vinícius, Gustavo, Vinícius, Everton Henrique, o próprio Henrique também, João. Vamos lá, quero mais promessas, tá certo, pessoal? Quero printar mais promessas aqui no meu celular para quando a gente voltar às aulas eu ter provas, né?
Eu ter provas dos relatos dados no grupo do Dimensão. Bom dia para vocês, pessoal. Tchau, um abraço.